assim a palavra do Senhor: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, contende com os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, o que é que tenho feito, e em que te enfadei? Responde-me. Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. Enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhes respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, pedimos, Espírito Santo, nos instrua, Espírito Santo, fale conosco, porque não queremos ouvir a voz do homem, Senhor, mas queremos ouvir aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós individualmente nesta noite. Pai, nos rendemos aos teus pés, diante de ti pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, amém. É um texto um pouco rebuscado, né? Um pouco truncado, mas o fato é que nesse momento o Senhor havia levantado o profeta Miqueias para falar com a nação de Israel. No Antigo Testamento, ao longo da história de Israel, o Senhor levantou profetas, os chamados profetas nacionais. Eram profetas levantados para falarem em nome de Deus para toda a nação, e um deles foi Miqueias. Então Deus levanta Miqueias para falar com o povo de Israel. E o que me deixa assustado, quando eu leio aqui o versículo 2, eu fico assustado, porque no versículo 2, o versículo 2 nos diz o seguinte na parte B, diz assim: o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. E isso me deixa aterrorizado, porque nós estamos acostumados no dia a dia a tomarmos as nossas decisões e andarmos ao lado do Senhor, e é assim que deve ser. Nós devemos pedir orientação ao Espírito Santo, e Ele nos mostra o caminho, e nós vamos naquela direção, e Ele vai à nossa frente, nos dando a vitória, amém? Amém? Isso é muito bom, amém? Mas existe um problema, é que às vezes nós nos posicionamos de forma incorreta. Às vezes nos posicionamos em uma posição de contrariedade com Deus. Às vezes tomamos decisões essas que julgamos acertadas, e pensamos estar na direção certa, mas na verdade estamos indo de encontro com a vontade do Senhor. E Israel estava fazendo exatamente isso. Israel pensava que estava agradando a Deus, pensava que estava fazendo a vontade de Deus, mas Deus estava indignado, e o Senhor fala através do profeta Miqueias que ele tinha uma contenda contra o seu povo. Triste coisa é contender contra o Senhor. O Senhor falou isso para Saulo: Saulo,
Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, triste coisa é cair na mão do Deus vivo. Então a maior preocupação de nossas vidas deve ser andar, vou lembrar da outra pregação, pastor, andar alinhado com Deus. Não era esse o tema? O Espírito de Deus me fez lembrar agora, que eu esqueço tudo. Eu sentei ali, lembrei, esqueci o nome do pastor, aí ele falou Alexandre, eu falei, graças a Deus, agora eu não esqueço mais. Então só Deus para me fazer lembrar do tema alinhados com Deus. Foi isso mesmo? Alinhados com Deus. Amém. Então a pior coisa para o homem é se posicionar contra Deus. Agora imaginem vocês se Deus falasse isso para vocês. Imagine se Deus falasse isso com essa igreja, pastor. Imagine se Deus falasse isso com você, que tem uma contenda com você, Ele tem algo a decidir, Ele tem um juízo contra a sua vida. Ora, então o que devemos fazer é pedir a direção de Deus, nos humilhar diante de Deus, como falou João Batista: diminua eu, Senhor, para que o Senhor cresça na minha vida. Mas quando Deus então repreende o povo e diz: olha, eu tenho essa contenda contra vocês, esse Deus carinhoso e amoroso, Ele é capaz de fazer uma pergunta para o seu povo. Sabe, muitas vezes colocamos Deus em uma posição tão alta e tão distante de nós. É verdade que Ele é excelso, é verdade que Ele é o Altíssimo, é verdade que Ele está sentado sobre o mais alto e sublime trono, contudo Ele está dentro de nós, Ele está mais perto do que podemos imaginar. A teologia fala que quando o Senhor Jesus ainda não está dentro de nós, quando o Espírito de Deus ainda não habita dentro de nós, Ele é chamado lá no grego de Paráclito ou Paracleto, que é aquele que está ao lado. Mas Ele esteve ao lado até o dia em que você se rendeu diante dEle, e nesse dia que você se rendeu diante dEle, Ele passou a habitar dentro de nós, porque o reino de Deus é manifestado dentro de nós e entre nós. Então esse Deus que habita os nossos corações, que estava indignado com o povo, que estava pronto para levantar, para contender com o seu próprio povo amado, Ele faz uma pergunta. Imagine Deus te fazendo uma pergunta dessa, e o Senhor fala no versículo 3, o Senhor diz assim: ó povo meu, o que é que eu tenho feito e em que te enfadei? Responde-me. Olha a pergunta de Deus para o seu povo: olha, por que vocês estão se comportando assim comigo? Eu fiz alguma coisa com vocês? Olha, eu exigi algo de vocês que seja pesado demais, eu exigi algo de vocês que seja muito difícil, eu fui pesado, eu enfadei vocês de alguma forma. O Deus que nós servimos é um Deus tão próximo que Ele é capaz de conversar individualmente com cada um de nós. É como se Deus concedesse uma liberdade tão grande, uma intimidade tão grande, que você pudesse desfrutar da posição de ser amigo de Deus. A Bíblia diz que Abraão foi amigo de Deus. Certa vez Jesus disse assim: não mais vos chamareis de servos, porque os servos não sabem para onde vai o seu Senhor, mas vos chamareis de amigos, porque vocês bem sabem para onde eu vou. Levante a sua mão e diga assim: eu estou bem. Amém? Você está bem, porque Jesus habita no seu coração na pessoa do Espírito Santo. Você está bem, porque mesmo quando você se coloca contra a vontade de Deus, se opõe aos desígnios de Deus, o Espírito Santo está pronto para te perguntar: por que você está fazendo isso? Eu tenho te enfadado? E o Senhor continua nesse diálogo com a nação de Israel, assim como ele conversa com cada um de nós, e o Senhor entra em um processo com Israel de fazê-los lembrar das suas grandes obras. Sabe, nós temos a memória curta, nós nos esquecemos das coisas com muita facilidade.
Se você está aqui hoje, eu não tenho a menor dúvida, você está aqui hoje, eu não tenho a menor dúvida, que o Senhor foi contigo nos momentos de adversidade. O Senhor foi contigo há 20, há 15, há 10 anos, há 5, há 1 ano. E quando você estiver diante de uma adversidade e não souber o que fazer, como fazer, lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez por você e diga: até aqui me ajudou o Senhor. Foi falado aqui que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, cantamos isso. Ele é o mesmo, Ele só conjuga o verbo ser na primeira pessoa. Por isso, quando Ele levantou Moisés e Moisés foi até Ele, vamos falar de Moisés, e Moisés foi até o Senhor e falou: Senhor, eu tenho que falar com o povo de Israel que é cativo no Egito, mas olha, o que eu vou falar para o povo? Qual é o teu nome? E Deus falou assim: vai ao povo e diga o seguinte: eu sou o que sou, o eu sou me enviou a vós. O Senhor é o eu sou, porque no passado Ele era, no presente Ele é, no futuro Ele será. Ele conjuga sempre o verbo na primeira pessoa. Ele sempre será, Ele sempre é o Senhor da sua vida. E agora então o Senhor continua nesse diálogo com a nação através do profeta Miqueias, e o Senhor começa então nesse processo de fazer o povo se lembrar daquilo que daquilo que Ele havia feito. E o Senhor começa a falar no versículo 4, Ele diz assim: certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças a justiça do Senhor. E o Espírito de Deus fala para você: você se lembra daquele dia? Você se lembra da forma como eu te livrei? Você se lembra o que eu fiz no seu casamento? Você se lembra o que eu fiz na sua vida profissional? Você se lembra como eu te libertei? Você se lembra como eu transformei a sua vida? E Deus começa a fazer aquela nação se lembrar de como o Senhor havia resgatado. Quando o povo sai do Egito, eles não sabiam bem ao certo para onde ir. E talvez alguém tenha perguntado assim: mas qual é o caminho? E alguém tenha dito: Deus fará um caminho. Quando não há caminhos, o Senhor faz o caminho. Ele vai à frente, Ele mostra o caminho, Ele mostra a direção certa. Assim Ele fez com o povo de Israel. Agora então Ele faz o povo de Israel se lembrar da libertação, de que eles haviam sido escravos e que agora eles estavam livres. E o Senhor os faz lembrar de Balaão, conhecido Balaão, um profeta que foi contratado por um rei inimigo para amaldiçoar a nação de Israel. Vocês lembram disso? Balaque era um profeta, Balaão era um profeta. E diz o texto aqui, no versículo 5: povo meu, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão. Então, esse rei aqui, chamado Balaque, que era rei dos Moabitas, que era um povo inimigo de Israel, contrata esse profeta chamado Balaão para profetizar contra Israel. Mas sabe qual foi a resposta? Uma das respostas de Balaão? Balaão, ele disse assim para o rei dos Moabitas: eu não posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou. Eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. E eu quero te lembrar que ninguém pode te amaldiçoar, porque o Senhor te abençoou. Às vezes recebemos notícias ruins, às vezes pessoas se colocam como verdadeiros mensageiros do diabo. Mas lembre-se que a maldição sem causa
não encontra pouso. Lembre-se que o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus foi derramado. Você está debaixo desse sangue, você não pode ser amaldiçoado, porque Jesus te abençoou. Eu acho incrível como as pessoas são capazes de fazer colocações. Há um tempo atrás, há menos de um mês, eu estou na iminência de ser promovido, e publicou um quadro de acesso, né, que é uma relação de merecimento, né, como se fosse imagine um concurso público, tem lá o primeiro, o segundo, o terceiro. Não é um concurso público, mas é só para você entender, uma ordem de uma espécie de classificação por merecimento. E aí eu não vou contar a história toda aqui, só vou resumir que Jesus me abençoou e que eu arrumei vários inimigos, pastor, vários inimigos, amigos até um determinado ponto. Quando há a primeira disputa, as pessoas se revelam. Mas por que eu estou contando isso? Que quando eu vim, aí eu vim em primeiro lugar no quadro de acesso, o merecimento. Aí quando viram aquilo, ficaram chateados, não entenderam nada, mas eu entendi, foi Jesus que me abençoou. E aí a gente tem aqueles grupos de WhatsApp, como nós temos na igreja, e tem um grupo de um curso que eu fiz em 2014. E aí logo que algumas pessoas deram parabéns, você foi o primeiro. Aí teve um circunciso lá que escreveu assim: não vai ter promoção porque não vai ter vaga, porque em razão da intervenção vários oficiais vão voltar para a corporação e não vai ter promoção. Aí eu fico imaginando o que leva uma pessoa a falar isso. Aí eu escrevi assim, mais ou menos assim: nunca vi Deus fazer nada pela metade. Aí ficou todo mundo quieto, porque o Senhor não faz nada pela metade. O Senhor não tirou o povo de Israel do Egito para que eles viessem a perecer no deserto. Ele não tirou o povo de Israel para que agora o povo se apresentasse rebeldemente. Então o Senhor tem lembrado a cada dia, a cada um de nós, do que Ele fez, e as coisas que Ele fez se projetam para a frente e representam a segurança de que Ele continuará fazendo coisas grandes em nossas vidas. Coisas grandes. Eu lembro que eu era um jovem, eu me converti com 16 anos, e uma vez se manifestou um demônio em um rapaz da igreja que estava sendo liberto. Depois ele não foi liberto, porque ele voltou para o Egito. E ele era muito possesso por vários espíritos. E em um dado momento, aquele demônio falou comigo, disse assim: olha, eu vou sair, mas é o seguinte, eu vou te pegar no teu corre-corre branco, porque meu pai tinha um Gol branco e eu andava no carro do meu pai, e o demônio sabia que eu andava no corre-corre branco. Eu falei para ele: você não vai, porque Jesus não vai deixar. Troquei de carro 10 vezes, até hoje ele não me pegou e não vai me pegar, porque sobre a minha vida não vale encantamento, sobre a sua vida não vale maldição, não vale encantamento, porque o Senhor te abençoou. Quando Ele disse naquela cruz: tetelestai, está consumado, Ele consumou a minha e a sua vitória, e ninguém poderá nos arrebatar das mãos do Pai. Disse Jesus que o Pai é maior do que todos, e ninguém pode tirá-los, nos tirar da sua mão. Jesus disse: aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Você celebrou uma aliança com o Senhor. Essa aliança não pode ser quebrada pelo mal, não pode ser quebrada pelo diabo. Essa é uma relação pessoal sua com Deus, a ponto do grande Deus, do Senhor de todas as coisas, perguntar para você: tenho te enfadado? Tenho sido, por um acaso, pesado? Mas o Senhor continua nesse diálogo. E sabe o que os homens faziam na época? Nós falamos sobre liturgia, e hoje nós temos uma liturgia de culto. Mas no passado, na antiga aliança, havia uma liturgia diferente da nossa. Lá era sacrificado o cordeiro para perdão dos pecados, eram oferecidos os holocaustos. Então havia uma liturgia própria, e eles faziam isso e deveriam fazer. E
os homens faziam perguntas para Deus. E no versículo 6 é feita uma pergunta. Diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Então os homens perguntavam isso na presença de Deus: como eu vou me apresentar diante do Altíssimo? E continua o texto e diz assim: virei perante ele com holocaustos, antiga liturgia, com bezerros de um ano, antiga liturgia, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, ou de miríades de ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, ou o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Então o homem queria agradar a Deus de alguma forma, e cumpria aquele ritual, aquela liturgia, e se posicionava exclusivamente como religiosos. E às vezes nos tornamos religiosos, acordamos, vamos para o trabalho, voltamos, e chegamos do trabalho, vamos para a igreja, e nos tornamos tão somente religiosos, e fazemos a coisa de uma forma automática. E Israel fazia isso também. Então os homens queriam chamar a atenção de Deus, mas na verdade aquele holocausto, na verdade aquele sacrifício, talvez não chamasse a atenção de Deus como deveria chamar, porque era necessário entender como estavam os corações daqueles homens. E eu fico pensando, olha, o que pode chamar a atenção de Deus? Nós vamos ler lá em Isaías 66, Isaías 66, Isaías 66, na parte 66, versículo 2. Sabe, eu me lembro de um homem chamado Zaqueu. O que Zaqueu fez? Zaqueu era baixinho, eu sei o que é ser baixinho, coitado do Zaqueu. Lá no nosso trabalho tem um colega que tem acho que 1,98 m. É ruim ser muito alto também, né? É ruim ser muito baixinho, ser muito alto também não é fácil. Mas Zaqueu, ele era baixinho. Sabe, Jesus ia passando e ele queria ver Jesus, mas ele não conseguia ver Jesus. E aí o que Zaqueu fez? Zaqueu se posicionou. Diga comigo, ele se posicionou. Mas sabe qual foi a posição de Zaqueu? Não de oposição à vontade de Deus, de modo a provocar uma contenda com o próprio Deus, mas ele sobe em um sicômoro, numa pequena árvore, e ele se coloca em uma posição que ele pudesse ser visto por Jesus, de modo que Jesus passava, parou, olhou e falou com Zaqueu: precisamos nos posicionar no lugar onde podemos ser vistos por Deus. E não é só na igreja. A igreja é o início. Mas então havia esse questionamento: olha, como me posicionar para ser visto por Deus? Em Isaías capítulo 66, versículo 2, diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Para quem Deus olha? Lá no texto que nós lemos, o profeta Miqueias fala acerca dos sacrifícios que estavam sendo feitos. E o homem perguntava: olha, mas como eu posso chamar a atenção de Deus? Porque eles estavam percebendo que, embora eles estivessem fazendo aquilo de forma religiosa, eles não estavam chamando a atenção de Deus como eles entendiam, eles não estavam sentindo a presença de Deus como eles deveriam sentir. E agora Isaías, o Senhor fala através de Isaías e fala: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e o que treme da minha palavra. Alguém tremeu aí? Houve um silêncio. Eu quero dizer para você que o homem é claro, o homem ou a mulher, homem aqui gênero, o homem que chama a atenção de Deus é aquele que tem o coração humilde diante de Deus, é o homem que treme diante da palavra que sai da boca de Deus. Quantos querem chamar a atenção de Jesus? Levante a mão.
Então é preciso ser humilde. E eu quero te dizer que você pode chegar aqui muito mal vestido, ser muito pobre e não ser humilde. E você pode chegar aqui muito rico, muito bem vestido e ser humilde, porque a humildade está no seu coração, está na posição que você se apresenta diante de Deus, não está na sua posição social, no seu cargo, e sim na posição espiritual com que você se coloca diante de Deus. Sabe, nós falamos muito de altar. Podemos até chamar esse lugar aqui, esse espaço onde estou, de altar. Mas é bom lembrar que o altar de Deus em nossas vidas são os nossos corações. A Bíblia fala que Abraão edificou altares, Noé edificou altares ao Senhor, e deveriam edificar porque representava, simbolizava a adoração. Sobre os altares eram queimados os holocaustos. Mas quando eu falo de altar e falo de adoração, eu me lembro de Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é o culto da emoção, é o culto da razão, é o culto do conhecimento, é a certeza de que o seu coração é o altar de Deus. Sabe, lá na antiga aliança eles queimavam um holocausto sobre o altar, e aquela fumaça, aquele cheiro subia diante do Senhor, e ele recebia a adoração. Hoje o altar é o nosso coração, é nele que sacrificamos a Deus. E às vezes nós pensamos que a adoração é só o culto na igreja, mas vai muito além disso. Deus chamou Israel para a conversa. Deus chamou Israel para a conversa, porque eles pensavam que bastava a liturgia da antiga aliança, mas Deus queria conversar com eles. Deus quer conversar com você. Deus quer te revelar coisas grandes e ocultas que não sabes. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e o Senhor revelará para esses a sua aliança. Coração, altar diante de Deus. Sabe, esse culto não é só aqui na igreja, mas esse altar que pega fogo, porque a palavra de Deus diz que rios de água viva fluirão no nosso interior. A Bíblia diz que aqueles dois homens no caminho de Emaús falavam com Jesus e não o conheceram, mas depois eles relatam, depois eles reconhecem no partir do pão, e eles dizem que os seus corações ardiam enquanto eles falavam com Jesus. O seu coração precisa arder na presença de Jesus. Nós precisamos temer e tremer diante da palavra poderosa do nosso Deus. Sabe o que é culto racional? Sabe o que é verdadeira adoração? Além dessa adoração, isso é adoração, devemos adorar sim, graças a Deus. Mas sabe o que é uma forma poderosa de adoração? É quando você faz para Deus aquilo que Ele está mandando fazer, e você não quer fazer, mas faz porque Ele mandou. Isso é apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Sabe quando Deus manda você fazer algo, quando Deus requer algo de você, mas você diz: Senhor, eu não quero fazer isso, mas o Senhor diz para você: mas eu quero que você faça, e você
dobra diante da vontade dEle, você renuncia os seus interesses e diz: Senhor, eu vou fazer porque o Senhor está mandando. E às vezes você tem que dobrar o seu ego, dobrá-lo várias vezes, colocá-lo no chão, tem que pisar no seu ego e falar: eu preciso adorar a Deus. Sabe quando você também apresenta o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus? Quando você deixa de fazer aquilo que você gosta, mas que Deus falou para você não fazer. Porque sabe, a justiça de Deus é individualizada, e Ele olha para você e Ele sabe o peso da sua renúncia. Ele sabe o quanto é difícil algum aspecto da sua vida ser renunciado. Talvez algo que é fácil para mim é difícil para você e vice-versa. Mas olhando Deus para você, Ele vê que você é capaz de renunciar a algo por amor a Ele. Isso é sacrifício vivo e agradável a Deus. Dessa forma você apresenta o seu coração como um altar, e a chama, o fogo de Deus desce sobre o seu coração e queima o holocausto, que é a tua vida. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O nosso espírito, o nosso coração, o nosso altar, onde oferecemos a adoração a Deus, não é somente aqui na igreja. Israel pensava que bastava a liturgia. Como disse o pastor, cada igreja tem uma liturgia, e graças a Deus por isso. Ninguém se prive da multiforme graça de Deus. Mas eu quero voltar lá em Miqueias, para nós concluirmos, lá em Miqueias 6. Então, após esse diálogo de Deus com o homem, e talvez você pense: poxa, pastor, mas Deus não falou assim comigo. Eu quero dizer para você que Deus fala assim contigo. Deus fala assim com você. Ele fala até através de uma mula, como ele falou aqui com Balaão. Deus fala através de homens e mulheres de Deus. Deus fala através de um louvor. Deus fala através do ímpio. Deus fala através de um amigo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É necessário estar atento à voz de Deus, porque o Senhor não traz confusão. A vontade dele é cristalina. Aqueles que confiam no Senhor, na pedra angular, eleita e preciosa, jamais serão confundidos, diz o Senhor. E aí o Senhor explica algo para Israel, que serve para a igreja, para cada um de nós. Em Miqueias capítulo 6, no versículo 8, ele diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Olha o que o Senhor quer: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Olha, o Espírito de Deus estava falando através do profeta: eu recebo os holocaustos, é claro que eu recebo os holocaustos, é claro que eu recebo o sacrifício para perdão dos pecados, porque esses sacrifícios apontam para Jesus, o meu filho, apontam para o Cordeiro de Deus. É claro que Deus recebia essas coisas, mas Ele estava falando: vocês não podem se esquecer da justiça, vocês não podem se esquecer da misericórdia, vocês não podem se esquecer de andarem humildemente comigo. Jesus chama homens para caminhar com Ele. Jesus caminhou naquela senda para Emaús. Jesus anda comigo e com você. Jesus fala. Às vezes nós temos até medo de ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus fala coisas que eu falo: Senhor, é isso mesmo? Mas eu não sou melhor do que você. Não tem diferença nenhuma. Sou tão pecador quanto você, talvez até mais, porque temos uma responsabilidade maior.
Mas o Espírito de Deus exige de você justiça, exige de você equidade. Ele quer que você pratique o bem, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Ande com o Senhor teu Deus. Faça a vontade de Deus. Faça essas coisas e o Senhor não se colocará contra você. E você dirá como Davi: com o Senhor eu passo no meio de um batalhão, porque Ele adestra as minhas mãos para a peleja e me faz vencer. Seja humilde na presença do Senhor. Seja justo no seu trabalho, na sua família. Seja justo. Porque não adianta falar de Jesus e pregar o Evangelho se as pessoas olharem em nós e não enxergarem a justiça, o equilíbrio, a misericórdia de Deus. Quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, no primeiro dia, eu subi uma escada e no final daquela escada tinha um espelho. E em cima do espelho estava escrito: este espelho reflete a sua imagem. E aí eu falei: ok, isso eu já sei. E aí eu olhei para baixo e embaixo estava escrito: e você reflete a imagem do Corpo de Bombeiros. E o que eu quero dizer é que nós precisamos refletir a imagem do reino de Deus. Nós precisamos refletir a vontade do Espírito de Deus para a nossa nação, para a igreja, para a sociedade. Nós precisamos da justiça, da humildade, precisamos andar com Deus. A liturgia sim, o louvor sim, a dança sim, o cântico sim, mas não podemos nos esquecer desses fundamentos para as nossas vidas. Fazendo isso, o Senhor é contigo. Fazendo isso, o Senhor vai à sua frente. Fazendo isso, você ficará espantado com as coisas que Ele fará a teu favor, porque diz o Senhor: agindo eu, quem impedirá? Podemos orar, pastor? Vamos ficar de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Eu queria que você aplaudisse a Jesus, o dono desta igreja, o Senhor desta igreja, o Senhor da igreja. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos nesta noite. Obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. Espírito de Deus, fala comigo e com cada um dos teus filhos, Senhor, de modo que sejamos convencidos da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoa, Senhor, o teu rebanho. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada. Abençoa os lares, abra portas, prospera, Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, faça o impossível, Senhor. Senhor, haja com poder e com glória em nossas vidas. Senhor, nós tão somente confiamos em Ti. Abençoa, Pai, a cada um de nós, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém?